Olá pessoal, eu sou a Lily Angel, eu sou artista, cantora, dançarina e atriz. Vou aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu processo criativo. Nós vamos falar sobre Eros, porque a minha arte ela tem a ver com sensualidade, mas também vamos falar sobre Thanatos, sobre Apolo, sobre Dionísio. E com essas simbologias todas eu quero explicar um pouquinho sobre o meu processo criativo, compartilhar isso com vocês e convidar vocês a ficarem mais perto de mim. Chega mais! Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, Eros. O que significa Eros para mim? Para mim, Eros é a paixão de viver. Eros está relacionado ao amor, né? Na mitologia grega, ele é filho de Afrodite e com suas flechas ele deixa as pessoas apaixonadas. Eu acho essa simbologia muito bonita e eu uso ela como uma metáfora para explicar e para identificar as coisas que me deixam apaixonadas na minha vida. Quando eu me preencho de Eros, por exemplo, eu fico com vontade de me dedicar a um trabalho que eu me interesso, a um projeto ou a criar alguma coisa que eu goste. Ao mesmo tempo, a gente percebe que tem uma polaridade oposta, né? Se existe Eros, existe Thanatos. Tem uma historinha que conta que Eros tem suas flechas e Thanatos, que é o deus da morte, também tem as flechas dele. E por alguma razão eles estavam no mesmo ambiente e deixaram as flechas cair no chão e elas se misturaram. E aí o que aconteceu foi que, às vezes, Eros pegava por engano uma flecha de Thanatos e preenchia as pessoas de um amor mortífero, né? Uma pulsão de morte. E eu fico vendo essa polaridade acontecer o tempo todo na minha vida. A pulsão pela vida e a pulsão pela morte. E não vejo elas como coisas necessariamente boas ou ruins. Na verdade, como um ciclo, em que algumas coisas têm um momento em que elas estão impulsionadas pela vida e até que o ciclo se fecha, o ciclo termina e morre. Mas aquilo não significa que seja uma morte real, é uma morte simbólica e vai acontecendo de forma cíclica, uma morte, um renascimento e uma vida e assim por diante. Então, Eros e Thanatos, eles acabam vindo sempre juntos e a gente percebe que algumas pessoas se identificam mais com um lado do que com o outro. O que, na verdade, também não tem nenhum problema, não significa que a pessoa que é mais identificada com Thanatos, ela seja uma pessoa depressiva ou uma pessoa que não queira viver. Mas ela se interessa realmente pelos mistérios, pelos ocultos e pela morte. Bom, pensando nisso, o que eu observo? Nas duas coisas, quando a gente fala sobre pulsão, a gente também está falando sobre desejo. E eu acho sempre interessante observar que as pessoas têm muito medo dos próprios desejos. Tem medo principalmente porque fomos ensinados que os desejos são coisas perigosas, que a gente não pode só obedecer aos nossos impulsos, a gente não pode realizar os nossos desejos de qualquer jeito, a gente tem que aprender a controlar os nossos desejos. Fomos tão ensinados a controlar os nossos desejos que eles ficaram muitas vezes reprimidos. E eu não vejo dessa forma. Na verdade, eu acho que o ideal seria que a gente tomasse responsabilidade pelos nossos desejos. Como é que eu vejo isso, na verdade? Quando você se responsabiliza pelo seu desejo, você toma consciência deles, em vez de simplesmente jogar eles para debaixo do tapete, fingindo que eles não existem. Você se apropria daquilo e avalia realmente se você está pronto para assumir as consequências dele. Eu percebo isso, por exemplo, quando as pessoas vão falar de formas de relacionamento alternativas. As pessoas mal conseguem se responsabilizar por um relacionamento a dois. E aí, quando elas entram num relacionamento a 3, a 4, uma relação aberta, uma relação BDSM, isso aumenta muito mais a responsabilidade, mas elas não estão com consciência disso. Para mim, esse é o problema.
E a solução seria realmente, deixa eu encarar os meus desejos de forma sincera, consciente, para daí sim eu escolher. Estou pronta para isso, estou pronto para isso, eu quero realmente assumir essa responsabilidade. Porque a gente vai lidar com os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos são coisas sensíveis, parece até redundante falar, mas é delicado, né, a gente lidar com os nossos sentimentos, com as nossas expectativas, frustrações, e também vamos lidar com as expectativas e os sentimentos de outra pessoa. Então percebe, tem muita coisa envolvida. Hoje em dia, por exemplo, essa geração aí que está descobrindo toda essa liberdade sexual, toda essa diversidade de identidade de gênero, eu vejo muitas vezes assim elas entrando na sexualidade como um parque de diversões. Nossa, eu quero experimentar todos esses brinquedos, mas não lembram que cada ato tem a sua consequência. E aí sim, se machucam, se frustram, terminam amizades, ficam melindradas com determinadas pessoas, muito porque entraram naquele jogo de forma irresponsável, inconsequente. Então, Eros e Thanatos, eles dão um aviso muito interessante, que é, quando eu me conecto com Eros, eu vou me conectar, por exemplo, com os meus sentidos. Quais são os sentidos, né? Tato, eu acho que é o mais amplo de todos, porque toda a nossa pele é sensível, todo o nosso corpo é revestido de pele, então o tato é realmente a parte sensorial talvez mais significativa. Depois tem outra parte muito intensa também, que é a visão. Como somos estimulados pela visão através dos filmes, das fotos, de uma dança, uma pintura. Então a visão também está o tempo todo estimulando e estamos recebendo muitos estímulos através da visão. A audição também, ela nem sempre é um sentido que estamos tão conscientes dela, porque existem muitos ruídos e muitos elementos sonoros à nossa volta que a gente sequer distingue, fica meio anestesiado ouvindo, mas sem, por exemplo, entrar no senso crítico e tomar consciência do que estamos percebendo, mas a audição também é um sentido que a gente pode explorar. O olfato, os cheiros, os perfumes, os aromas que nos trazem memórias, o paladar, que aí vem talvez um lugar onde a gente assuma muito o nosso prazer, porque a gente quer comer coisas gostosas e às vezes vai para um extremo, né? Então, temos esses sentidos e também poderíamos falar dos sentidos não reconhecidos, o sexto sentido, o sétimo, o oitavo, mas com esses 5 sentidos já temos o suficiente para explorar Eros, né? Então, através desses sentidos, a gente se conecta com Eros e conforme a gente vai, por um lado, estimulando, por outro, sensibilizando, podemos entrar em contato com o nosso erótico, que não necessariamente vai ter a ver com sexo, mas vai ter a ver, com certeza, com a vida. Então, o sexo pode estar incluído ou não. Então, percebendo Eros através dos sentidos, a gente pode expressar as nossas emoções, entrar em contato com as emoções e criar, que essa é a parte que eu mais gosto. A minha pesquisa sensorial, a minha busca através da sensibilização vai com o objetivo de eu criar, criar diversos elementos artísticos, tanto dança, quanto música, quanto pinturas, quanto a fotografia também. Então, Eros, para mim, vai identificando qual é a minha próxima motivação para criar. Então, quando eu fico, por exemplo, extasiada ao ver uma peça de lingerie com renda, seda, eu fico sensibilizada pelo toque do tecido, eu fico sensibilizada pela beleza da peça. Às vezes eu começo a imaginar como poderia ser uma dança com
com aquele figurino, qual seria uma música que eu poderia fazer um videoclipe. Tudo isso é a forma como o Eros vem para mim e eu crio junto com essa energia. Por outro lado, se eu fosse pensar em Thanatos, por exemplo, eu vou entrar em contato com os momentos em que eu me senti reprimida, com os momentos em que eu senti que eu não conseguia me expressar. E isso acontece, a gente tem essa dor, né? Principalmente as mulheres, durante muitos anos, não puderam expressar aquilo que elas queriam. Algumas escritoras, por exemplo, tinham que usar pseudônimos masculinos para poderem ter seus livros publicados. Então, quando eu entro em contato com esse tipo de história, eu venho com uma força muito grande de expressar tristeza, de expressar revolta, e tudo isso para mim ainda é Thanatos, tudo isso para mim é impulso de morte. Então, falando um pouquinho sobre essas duas polaridades que permeiam, né, a vida e o processo criativo. Uma das coisas que eu quero muito falar com vocês é sobre um insight que eu tive do ciclo que o Eros tem. Eu chamo ele de ciclo virtuoso de Eros. Vamos dizer o seguinte, vou contar uma pequena história explicando, dando um exemplo para o que isso significa. Digamos que tem uma pessoa que ela trabalha muitos anos num emprego que não dá satisfação para ela. Ela vai lá, cumpre os horários, ela trabalha de forma eficiente, mas aquilo não preenche ela. Ela está muito insatisfeita com a vida dela e olha para trás e se arrepende do que ela viveu, assim. Por um lado, eu consegui sustentar minha família, eu consegui fazer viagens legais, mas, poxa, não sinto orgulho do que fiz, por exemplo. E aí ela vai lá na infância dela e lembra das coisas que ela gostava. Lembra que ela gostava de se fantasiar, ela gostava de inventar histórias e cantar na frente do espelho. Ela gostava de combinar com os coleguinhas, de fazer uma pequena peça teatral baseada num livrinho, alguma coisa assim. E aí ela pensa, bom, já que agora eu tenho tempo, já que agora eu tenho dinheiro disponível para isso, vou fazer um curso de teatro. E ela se matricula no teatro para redescobrir o Eros na vida dela. Quando ela chega lá, ela começa se dedicando super, rola no chão quando tem que rolar, pula e tá toda emocionada e se expressando e tudo. Até que depois de algumas aulas, ela começa a ficar um pouco desmotivada. Digamos que ela começa a se comparar com as outras pessoas, aquela pessoa mais talentosa, ou, poxa, mas cadê aquela paixão que eu senti nas primeiras aulas? Agora elas parecem que diminuíram. O que está acontecendo? O que acontece, na verdade, muitas vezes nós ficamos inebriados com Eros e o próprio estímulo do sentido, ele é consumido por si só. É como se fosse uma chama. E a chama vai consumindo a madeira até que aquela madeira acaba e a chama apaga. O que a gente precisa então fazer para deixar Eros ainda presente na nossa vida? A gente precisa descobrir qual é o combustível. O que é que eu preciso colocar naquela fogueira para manter aquela chama acesa? Ok, aquela chama está ali, eu coloco mais madeira, mas vai acumulando aquelas cinzas. Volta e meia eu preciso fazer uma limpeza também. Não adianta só eu fazer 300 aulas. Eu vou fazer aula de canto, vou fazer aula de piano, vou fazer aula de teatro, vou fazer aula de shibari, vou fazer aula de pintura, vou também aprender a fazer macramê. E aí daqui a pouco você está fazendo tanta coisa que você está esgotada. Ok. Então, você tem a sua chama, você está ali colocando alimentos novos, mas você também precisa fazer uma limpeza de vez em quando. Percebe? Então, o ciclo virtuoso de Eros primeiro, entre em contato com os seus sentidos.
tato, visão, audição, olfato, paladar. Esses sentidos vão te falar o tempo todo o que é que te motiva, o que é que está te estimulando. Sabe aquele arrepio que você sente quando você está fazendo uma coisa boa? Esse é um sinal, por exemplo. Sabe quando os olhos ficam cheios d'água, de alegria? Você nem chora, mas você vem aquela emoção, sobe para os olhos? Isso também é um sinal. Então esse é o primeiro contato, esse é o primeiro passo, entrar em contato com os sentidos. Depois você vai se sensibilizar com eles. Por que eu falo sensibilizar? Porque não é só aumentar o estímulo, mas é nos tornarmos mais sensíveis. A partir desse ponto, eu não caio no ciclo virtuoso de extinguir a chama pelo excesso de estímulo. Eu vou me sensibilizando e percebendo. E agora? Para onde eu quero ir? Para onde meu corpo me chama? Para onde a motivação está fluindo? Depois que eu estou sensibilizada, eu deixo Eros preencher. Então, se apaixone por aquilo que você está fazendo. Se dedique, estude, se aprofunde. Assim que eu estou ali conectada com aquilo que eu faço, criar. E aí vem a melhor parte. Ok, você está numa aula de teatro, então agora como é que você faz do seu jeito? Como é que você dá e dá gostoso? É assim, entende? Nada de economizar, nada de ficar com receio de alguém, de não aprovar, não. Cria. Depois de criar, volta de novo para o contato com os sentidos. Esse é o ciclo virtuoso de Eros. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Não se esqueça de seguir o meu canal e curtir, ok? E se você quiser se tornar mais íntimo do meu trabalho, lembre-se de ser um apoiador do meu canal, apoia.se/liliangel. E lá você vai ver tudo sem censura.